Olá, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo na carta aos Hebreus, na aula anterior, o nosso irmão Oscar analisou o capítulo 5 da carta aos Hebreus e nós, nesta aula, analisaremos o capítulo 6 dessa mesma carta. Vamos fazer a leitura, leiam juntamente comigo o capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como nós já vimos, irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para este grupo de judeus, esta comunidade de judeus que havia se convertido ao cristianismo e que estava sofrendo perseguição e por causa das tribulações, ela estava sendo provada e muitos, devido ao sofrimento da tribulação, estavam inclusive retornando à antiga religião, à antiga fé, ao judaísmo. Então, a carta aos Hebreus, ela aparece como uma carta de advertência. Até aqui é o que nós estamos analisando. Nosso irmão Oscar analisou na aula passada um pouco dessas advertências para que, diante de uma revelação superior, diante do Evangelho, que se mostra superior à antiga aliança, a aliança que Deus fez com os patriarcas, que Deus fez com Moisés e que agora é revelada através de Jesus Cristo, ele adverte para que esses cristãos advindos do judaísmo, eles não retornem a algo inferior, mas que permaneçam nessa fé superior em Jesus Cristo.
E ele, nessa argumentação, ele, no capítulo 6, ele continua com essa advertência. O grande teor da advertência é utilizado a partir de uma metáfora, ou a partir de uma comparação, que nós estamos na mesma situação do povo de Israel quando saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, ele tinha uma promessa à frente. Ele tinha uma terra prometida no qual mana leite e mel. Essa terra estava adiante, mas eles foram libertos da escravidão do Egito, mas tiveram que atravessar um deserto. E nesse deserto havia escassez de água e de alimentos. Apesar de não ter faltado alimento e não ter faltado água, porque Deus deu água para o seu povo no deserto e também deu o maná, o pão que caiu do céu, os hebreus, quando saíram do Egito, sentiram saudades do tempo da escravidão e daquela falsa abundância que havia no Egito, agora eles vivendo essa escassez, essa dificuldade no deserto. Então, essa comparação vai ser utilizada nesse contexto para dizer que eles estão também numa caminhada superior, em direção a algo superior, mas que também estão sofrendo as tribulações do seu tempo, semelhantes no qual ele compara com o que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Então, ele vai advertir, nesse capítulo 6, que eles deixem as coisas inferiores de lado e deixem a ser conduzidos para a perfeição. É o que nos diz o versículo, no capítulo 6, o versículo 1, que diz assim: por isso, pondo parte aos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixemos-nos levar. Vamos deixar Deus conduzir. Esse que é o centro da sua tese nesse livro. Vamos deixar Deus nos conduzir para aquilo que é perfeito. E para deixar que Deus nos conduza para aquilo que é perfeito, tem alguns princípios aqui que ele coloca nessa introdução deste capítulo, nesse começo deste capítulo. Que são dois aspectos negativos. Primeiro, nós devemos deixar de lado, colocar de lado, ou separar, colocar à parte, aqueles princípios elementares do ensino de Cristo. Então, tem algumas coisas que nós aprendemos logo no início do Evangelho, que essas duas coisas, essas coisas simples, nós devemos passar adiante. Eu gostaria de comparar isso quando nós estamos no início do estudo, do aprendizado de qualquer coisa. Há muito tempo, certamente, os irmãos, como eu, já deixaram as primeiras letras. E nós lembramos quando nós fomos alfabetizados, quando nós aprendemos o beabá, né, nós fazíamos pequenas leituras de textos muito simples, os textos da cartilha, ou os textos de histórias muito simples. E, à medida que fomos avançando, fomos lendo literaturas mais complexas, mais difíceis, depois livros técnicos. Quem fez faculdade teve a oportunidade de ler textos certamente muito complexos, muito difíceis, filosóficos, sociológicos, técnicos, e que nós deixamos de lado de ler aquelas cartilhas, deixamos de ler aqueles textos que eram simples, aquelas histórias infantis, para lermos textos que são muito mais difíceis, mais complexos. E é nisso que nós avançamos, certamente. A pessoa que está aprendendo
aprendendo música, certamente não fica nas primeiras notas ou fazendo o estudo daquelas primeiras notas e batendo as primeiras notas. Cada vez mais vai se tornando mais complexo o seu estudo das partituras musicais e assim por diante. Todo o nosso aprendizado começa em algum momento com algo simples, elementar. Mas se nós ficamos nesse algo simples e nesse algo elementar, muitas vezes acontece até o recuo. Então a gente costuma dizer no Brasil que nós temos muitos analfabetos funcionais. Ou seja, gente que foi alfabetizado, mas que pelo fato de não exercitar o seu aprendizado, não continuar avançando no seu aprendizado, ele muitas vezes não consegue nem articular aquelas primeiras lições ou aqueles primeiros aprendizados que tiveram quando foram alfabetizados. E muitas vezes mal conseguem ler um texto, um bilhete ou escrever o seu próprio nome. Então nós devemos deixar na nossa caminhada cristã ir colocando coisas de lado, que são coisas que são elementares. E ele diz assim, você coloca à parte, é um aspecto negativo, separando à parte esses princípios elementares do ensino de Cristo. E ele enumera esses aspectos elementares. São o arrependimento de obras mortas. Ou seja, aquelas coisas que nós nos envergonhamos, aquelas coisas que nós não deveríamos fazer, nós colocamos de lado. Esse é um dos princípios que o apóstolo Paulo ele já coloca nos seus ensinos, dizendo assim, aquele que roubava não roube mais, aquele que enganava não engane mais, aquele que era desonesto, seja honesto. Então, aqueles elementos que estão ligados aos próprios elementos, aos próprios aspectos da lei, os 10 mandamentos, são coisas tão rudimentares que nem se deve se discutir entre nós. Nós devemos colocar de lado. Ou seja, não devemos dar falso testemunho, não devemos mentir, não devemos cobiçar coisa do outro. Essas são coisas elementares, a gente deve deixar essas coisas de lado logo no princípio. A fé em Deus é um aspecto elementar, nós não devemos ter dúvidas a respeito de que Deus existe, que Deus é providente, que Deus está do nosso lado. Essas coisas são coisas que nós deixamos, que nós devemos deixar de lado, devemos confiar que Deus está presente, um Deus pessoal, que cuida de nós, que quer o nosso bem, que exerce misericórdia para conosco. São aspectos elementares que nós vemos nessa carta aos Hebreus. Ele fala também daí de cerimônias como batismos, imposição das mãos, da crença na ressurreição dos mortos, no juízo eterno. E parece que são ideias básicas e de conhecimentos básicos que nós devemos ter quando nós cremos e não devemos ficar nos fixando nesses elementos, nesses aspectos elementares. Então, ele vai nos advertir desse perigo de ficar no básico, como nós já falamos anteriormente. Nós devemos continuar avançando. E o avanço se dá, nós devemos mudar, dar passos adiante. Nós devemos ficar, como já utilizamos a analogia, daquela pessoa que aprendeu as primeiras letras e ficar lendo cartilha. Nós devemos ir para os textos, e os textos cada vez mais profundos dos grandes autores da nossa língua, e aqueles que continuam avançando, até da literatura universal, aprendendo com outros autores de outras línguas. Fantástico isso, quando cada vez mais nós vamos aprendendo e aprendendo aumentando o nosso arsenal de conhecimento. Logo a seguir, a partir do versículo 4, que ele ainda está falando sobre os perigos espirituais, que vai do 4 até o versículo 8, eu reputo esse texto como um texto contaminado por uma discussão doutrinária se o crente pode ou não perder a salvação.
A nossa tradição, a tradição que vem da reforma protestante, de linha calvinista, ou seja, que segue os ensinamentos feitos por João Calvino, e que está alicerçada em várias confissões de fé das igrejas reformadas, principalmente nós que seguimos a confissão de fé do Westminster, né, dos puritanos calvinistas ingleses, se reuniram no século XVII para formular uma confissão de fé, para formular as doutrinas, né, colocar em ordem as doutrinas da fé reformada, na Assembleia de Westminster. Nós cremos, uma vez salvo, sempre salvo. Nós cremos numa doutrina que se chama a perseverança dos santos. Que aqueles que foram salvos, eles vão perseverar na salvação até o fim. Isso não porque é um ato da sua vontade, mas porque é um ato da vontade de Deus. Um ato da ação de Deus na vida daquele que foi escolhido e chamado por Deus. Então, basicamente, essa é a nossa doutrina. O texto, ele nos fala da impossibilidade do arrependimento depois que a pessoa creu, depois que ela deu esse passo de fé, que se ele por algum motivo tropeçar, ele não teria condições de se arrepender novamente, é como se ele estivesse crucificando Cristo novamente. Então, o texto parece, de certa forma, contrapor a nossa doutrina da perseverança dos santos, primeiro colocando a possibilidade da pessoa cair, e também da própria certeza da salvação, né, uma vez salvo, sempre salvo, quando diz que a pessoa que caiu, ela não tem possibilidade de arrependimento. Bem, como disse, o texto está contaminado pela discussão doutrinária e eu não gostaria de continuar nessa questão doutrinária. Acho que talvez em outro momento a gente poderia retomar essa discussão doutrinária. Eu volto ao contexto da discussão, que é a metáfora do povo que saiu do Egito, mas que acabou morrendo no deserto. O perigo de você parar com o seu crescimento, de não avançar, de não continuar crescendo, é que você acaba retroagindo. De certa forma, é o que acontece com o povo lá no deserto. Ou seja, em vez deles caminharem e chegarem até Canaã, no lugar que mana leite e mel, eles acabam padecendo no deserto por causa dos seus erros. Não quer dizer que eles não foram libertos, só eles não chegaram até o final da sua caminhada. Não chegaram até Canaã. Então, o que o autor está falando é que muitas vezes as nossas ações elas produzem consequências que não eram para acontecer. É nesse sentido que o texto ele vai nos falando. Ou seja, aquele que de alguma forma macula a sua vida com o erro, ele não tem mais como retroagir. O erro começa a fazer parte da sua vida. Em vários momentos nós já falamos isso para os irmãos, que a questão do pecado ele não está relacionado a quantas vezes nós erramos ou quantos erros nós cometemos durante a nossa vida. É que uma vez que o Adão pecou, o pecado começou a fazer parte da nossa vida como seres humanos. É isso. Como seres humanos, nós não temos mais como retroagir uma situação em que não houve o erro, que não houve o pecado. A mesma coisa acontece conosco na nossa experiência individual, quando nós, de alguma forma, cometemos algum tipo de erro. Não temos mais como tirar esse erro da nossa vida. É isso que muitas vezes as pessoas não compreendem.
Eles dizem assim, mas eu já fui liberto, fui perdoado pelo Senhor Jesus, mas ainda sofro as consequências do meu erro. Sim, não há como você apagar a situação das consequências do seu erro, porque ele começa a fazer parte da sua vida. Há como ser salvo, ou seja, ser transformado, ser mudado. É por isso que volto a afirmar que a questão da nossa vida não é uma questão de você ser melhorado. Não é essa a questão. Não há melhora para o ser humano. O que há é salvação, é ser transformado. Então, o que o autor do texto aos Hebreus, ele está nos falando, que uma vez que você experimentou agora o cristianismo, se você retorna àquele passado, não tem como você tirar essa experiência da sua vida. Ou seja, você vai estar fazendo algo que vai ficar como uma marca, um presente na sua vida. E é como se a gente tivesse querendo crucificar Cristo o tempo todo. Não dá. Então, é necessário que nós continuemos sempre em direção à nossa caminhada adiante. Ou seja, não dá para eu sair do Egito e ficar voltando para o Egito. Sai do Egito e volta para o Egito. O que acaba acontecendo é que eu morro no deserto. É isso que ele está nos advertindo. Ele diz assim, não faça isso. Continue olhando para frente. Continue olhando para a terra de Canaã e olhando para o progresso que está marcado para as nossas vidas. Então, o que devemos fazer para continuar progredindo? Ele vai dizer que nós devemos continuar sendo diligentes nas próprias ações para as quais nós fomos salvos, nesta salvação que Deus está realizando dentro da nossa vida, e devemos imitar a fé dos que herdam as promessas. E aí ele começa a falar das promessas que foram feitas a Abraão. A superioridade das promessas divinas. É isso que nós devemos ter em mente. E ele vai falar da experiência de Abraão. Que Deus prometeu para Abraão, e a promessa dele é uma promessa imutável, é uma promessa superior, porque é tão superior porque Deus não tinha alguém acima dele porque jurar. Ele jurou por si mesmo. Porque não tinha, a promessa dele era uma superioridade em relação às promessas que nós temos dos homens e qualquer outra promessa. O autor dos Hebreus diz assim, a promessa de Deus é uma promessa tão superior porque Deus prometeu a Abraão e jurou por si mesmo. É só porque não tem ninguém superior a ele com relação às promessas. E ele vai dizer que nós somos herdeiros das promessas de Deus, como Abraão recebeu a promessa de Deus. Nós recebemos promessas superiores. E essas promessas superiores, elas estão relacionadas às promessas que estão na salvação que Cristo está fazendo no nosso meio. E as promessas de salvação de Jesus devem ser a âncora da nossa alma. Ou seja, no qual nós devemos estar ligados e presos para que quando vier a onda, quando vier a tempestade no mar que queira levar o barco para qualquer lugar ou destruir o barco, nós estejamos firmes, ancorados nas promessas de Jesus, que são promessas superiores. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar das promessas de Deus. Crer nisso nos dá segurança. É a âncora da nossa alma. Ele vai dizer, nós caminhamos em direção à perfeição, como Abraão caminhou em direção à perfeição, lembrando que Deus falou para ele ser perfeito, e Abraão foi perfeito porque acreditou em Deus. E isso foi o elemento da sua justificação. Foi justificado porque ele creu em Deus.
Irmãos, nós vamos ser justificados e nós vamos caminhar em direção à perfeição se crermos nas promessas magníficas, imutáveis, eternas, superiores que estão em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Eu gostaria de terminar esta aula com uma nota triste. Ontem faleceu o nosso irmão Severino. Estou falando hoje, gravando esta aula, no dia 17 de outubro. No dia 16 de outubro, Deus chamou para a sua glória um dos nossos mais antigos alunos da nossa classe, Reverendo Lucene. Grande homem, grande companheiro. Eu gostaria de deixar aqui esta nota de gratidão pela vida do nosso irmão, por tudo aquilo que ele representou. Um homem que soube caminhar a caminhada dos patriarcas, dos discípulos, que honrou o nome do Evangelho, que honrou o nome de Jesus Cristo, através do testemunho da sua vida. Deixou um abraço para seus familiares que também são alunos da nossa classe. Para a Dona Maria da Penha, para o Delcio, sua esposa Célia, para a Solange e seu esposo Edmar. Quero dizer para vocês, vocês tenham orgulho do seu pai. Tenham orgulho do seu sogro. Tenham orgulho do seu marido. Porque este homem, ele honrou o Evangelho. Eu deixo esta lição. Eu me encerro esta lição com essas palavras de gratidão por sua vida e também solidariedade com os nossos irmãos perdendo seu ente querido. Deus os abençoe.